Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Prabhupada Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alme Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chachurumritan Jana Tajmai Sri Gurave Namaha. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Bhagavad Gita do capítulo 7. E hoje vamos falar o verso 28. No verso passado, Krishna disse que todas as entidades vivas, nascem na ilusão, confusas, pelas dualidades que surgem do desejo e do ódio. Então, no verso passado, Krishna está chamando Arjuna de vencedor do inimigo, para ele realmente colocar essa dualidade no seu devido lugar e poder transcender realmente para o lado espiritual, que é o que Krishna está propondo para todo mundo nesse Bhagavad Gita. Então vamos ao verso 28, Krishna está dizendo a Arjuna, aqueles que agiram piedosamente, tanto nesta vida quanto em vidas passadas, e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo, livram-se da ilusão manifesta sob a forma das dualidades e se ocupam em servir-me com determinação. Então esse verso aqui vem complementar o verso passado, onde Krishna está pedindo a Arjuna para ele vencer essas dualidades que são surgidas do desejo e do ódio. E Krishna está, nesse verso, explicando como a gente vai suplantar essas dualidades, simplesmente nos ocupando em serviço devocional. Quando a nossa mentalidade de desejo e ódio se modificam para o desejo de simplesmente servir os pés de lótus do Senhor, essa vai ser a forma de transcender aquilo que realmente está nos mantendo em ilusão. Porque nós nascemos nessa ilusão da dualidade e por isso estamos iludidos, e Krishna nesse verso já começa a dizer que todo mundo que se ocupa em seu serviço erradica por completo essa dualidade, essa ilusão que se manifesta sob a forma de dualidades, onde nós temos essa experiência da nossa mente, porque nossa mente é dual, Nossa mente ela está sempre bem, em outras situações está mal, uma hora achamos que algo é certo, outra que é errado, e assim é a vida da mente. Enquanto estivermos nessa situação, seremos infelizes, insatisfeitos, estaremos vivendo uma vida de enganos, buscando prazer, amor, numa plataforma que é simplesmente dual, Você não pode ter prazer na mente, porque o prazer e a dor, o prazer e o sofrimento na mente caminham junto, são os dois lados de uma mesma moeda. Aqui nesse mundo material, o excesso de prazer, por exemplo, ele gera dor, Por exemplo, se você tem prazer de comer, mas você come demais, então depois você vai ter uma indigestão, vai passar mal, Dessa forma, em tudo que você faz exageradamente na satisfação do seu corpo material, que é uma projeção da sua mente,
você vai ter o elemento, né, oposto atuando como um resultado de algo que você fez exageradamente. E aqui Krishna ele está dizendo que as pessoas que agiram, né, piedosamente, né, tanto nessa vida quanto em vidas passadas, eles automaticamente vão erradicando as ações pecaminosas. Ou seja, a cada vida, né, temos que agir de maneira que as nossas ações negativas sejam dissipadas. Por isso que a vida espiritual prega, né, uma ética, um comportamento onde você vai permanecendo num tipo de energia superior, e aí essa energia inferior vai sendo, né, jogada para fora. Então Krishna chama essas ações que nos prendem aqui de ações pecaminosas. E essas ações, elas vão se erradicar por completo com aquela pessoa que está fazendo a prática espiritual, né? A prática espiritual é a prática real. Não adianta você só fazer ação boa, né? Porque isso aí também traz karma. Então, ações piedosas, basicamente, é uma ação espiritual. E ações pecaminosas, né, são ações que visam beneficiar o falso ego, onde estão, né, a raiz do desejo e do ódio, onde nós nascemos. Então, se nós agirmos piedosamente nessa vida e chegarmos a um grau de vibração, né, da bondade, vamos dizer assim, nós vamos nos libertar dessa ilusão que está sob a forma das dualidades e vamos nos ocupar em servir ao Senhor Krishna, né, a Deus, com determinação. Enquanto estivermos poluídos, enquanto a nossa mente estiver contaminada com as dualidades, então não haverá esse desejo intenso de servir a Deus e de realizá-lo. É isso que está falando nesse verso. De modo que vida após vida, né, é um processo, você vai se purificando através das atividades piedosas e você vai chegar num grau, né, numa vida em que esses méritos de atividades de vidas passadas vão estar a tal ponto de purificação que você vai erradicar a sua ilusão numa determinada vida, essa ilusão, né, na forma de dualidade, e aí você vai realmente entender que deve servir a Deus com determinação e sair desse mundo aqui de, né, dualidade, né? Esse mundo aqui que está nos mantendo presos vida após vida, que é chamado inimigo, né? O inimigo, como nós falamos, é o falso ego. É você fazendo atividades que não estejam relacionadas com o dar a satisfação ao Senhor Supremo, que é o proprietário de tudo, né? Reconhecer que Krishna é Deus e que tudo aqui é Ele e que você deve agir para, né, seguir o plano de Deus, na verdade, né? São as palavras. Então, no significado de Srila Prabhupada está dito, né? Aqueles que estão qualificados para elevar-se à posição transcendental são mencionados neste verso. Para aqueles que são pecadores, ateus, tolos e enganadores, é muito difícil transcender a dualidade proveniente do desejo e do ódio. Só aqueles que passaram suas vidas praticando os princípios regulativos da religião, que agiram piedosamente e que extinguiram as reações pecaminosas, podem aceitar o serviço devocional
e aos poucos obter conhecimento puro acerca da suprema personalidade de Deus. Logo, podemos entender que temos que eliminar as ações pecaminosas com ações piedosas, e isso vem acontecendo de vida em vida, O espírito, ele é eterno, e ele vai entrando nessa forma humana, vai compreendendo que ele é algo, além desse corpo físico, e aí a religião, envolve essa prática de você agir de uma forma superior. E essas atividades de vida após vida é que purificam, a sua estrutura de existência, para que depois você possa aceitar o serviço devocional. Não é todo mundo assim. Se a pessoa, como o Prabhupada está falando aqui, se a pessoa é um pecador assim de carteirinha, se ele é ateu, ou se ele é tolo, ou é uma pessoa que fica enganando todo mundo, então essa pessoa ela não pode assim aceitar o serviço devocional de uma maneira assim simples, Você só pode aceitar uma posição em relação a Deus se você estiver purificado, porque senão você não entende isso, você está situado num falso ego, e essas atividades piedosas, elas realmente vão nos situando cada vez mais no espírito. Devemos entender agora que se estamos no serviço devocional, se estamos rendidos a Krishna, isso aí é fruto de um esforço, porque nós não conseguimos isso numa vida passada, nem em outra, mas nessa vida conseguimos. E também, como diz aqui no Gita, vai ser falado no capítulo 8, é assim, se você também se rendeu a Krishna, mas não realizou Krishna nessa vida, na outra vida você já entra com essa consciência de Krishna. É isso que está sendo colocado aqui, que nós vamos obtendo esse conhecimento puro acerca da suprema personalidade de Deus, Precisamos nos limpar, extinguir essas reações pecaminosas que nos ancoram nesse mundo material, onde nós vivemos enganados nesse sentido de que podemos assim desfrutar do mundo material, mas o espírito ele nem toca assim consciencialmente o mundo material, É o corpo, a mente através do corpo material que está procurando sobreviver, tendo essa busca de prazer através dos sentidos. Mas aí, de vida em vida, você vai despertando o seu lado espiritual, até que chega a um ponto onde você aceita esse serviço devocional, porque você tem o conhecimento puro de Deus. E, então o Bhagavad Gita é exatamente essa instrução que Krishna está nos dando, a sabedoria mais pura. Mesmo uma pessoa, se a pessoa está muito pecaminosa, assim, mesmo que ela leia o Bhagavad Gita assim, com toda a atenção, assim, ela não vai se render a Krishna, porque ela não está com aquele desejo, com aquela avidez real de realizar Deus. Basicamente ela se torna uma curiosa, uma pessoa que aprecia o conhecimento espiritual, mas se você encarnou nessa vida com pureza de mente, e aí Krishna faz um arranjo para que um mestre espiritual, o Bhagavad Gita, apareçam na vida desse devoto. Tudo está sendo controlado perfeitamente por Krishna, porque Krishna ele está no coração de todo mundo, vendo as atividades. Krishna, de vida em vida, ele acompanha a alma e ajuda a essa alma ter consciência dele. Então, entre quedas e subidas, a alma ela vai atingindo um ponto que ela compreende que a única alternativa real
é se render a Deus, para obter aquilo que a alma realmente deseja, né? A mente é que deseja prazer material, mas a alma, ela deseja prazer espiritual, né? O espírito, né? A parte integrante de Krishna, ele não está almejando as coisas do mundo por ele está iludido nesse mundo de dualidades, que é o que foi falado no verso passado. Então Krishna fala que essa aqui é a nossa situação inimiga, que nós temos que vencer esse aspecto dual da mente, né, e nos fixar nos pés de lótus de Krishna, obtendo esse conhecimento puro. E aí, no estado de pureza interna que temos, aceitamos, né, o serviço devocional e agimos cada vez mais piedosamente nesse sentido de realmente passar esse conhecimento para as outras pessoas. Porque não adianta a pessoa estar querendo buscar amor, felicidade, riqueza nesse mundo material, porque ela nunca vai ficar satisfeita, né? Pode ter um império assim, não vai ficar satisfeita. Então, o ideal é sempre a alma conhecer, né, quem é Deus, se render a Ele e se preparar para voltar para o reino puro de Deus dentro da existência. Então, o Prabhupada, ele continua dizendo, né, que essas pessoas que com o tempo, né, eles podem chegar a meditar em transe na Suprema Personalidade de Deus, que este é o processo de situar-se na plataforma espiritual. Esta elevação à consciência de Krishna é possível na associação com os devotos puros, pois na associação de grandes devotos a pessoa liberta-se da ilusão. Prabhupada está dizendo aqui que a associação é a coisa mais importante, porque se você se associa com uma pessoa que já está vivendo na consciência de Krishna, né? Uma pessoa que já está conectada puramente com Deus, ela é como se fosse a referência espiritual nesse mundo da presença divina. E só uma pessoa que está realmente assim, vivendo em Deus, em plena consciência, é que pode passar a instrução pura de Deus para determinada alma de acordo, né, com o nível em que ela está. Essa é a capacidade de uma pessoa que é inspirada por Deus para divulgar a sua mensagem, a sua sabedoria, né, o seu conhecimento puro. Falar também sobre a prática do serviço devocional e principalmente, né, ser um exemplo. Então o devoto puro, ele exemplifica tudo aquilo que fala e que sente, e todo mundo que se aproxima perto, né, se aproxima de uma pessoa que está vivendo no divino, sente essa energia divina. E aí ele é impregnado com essa aura, né, de uma pessoa espiritual ou de uma associação onde as pessoas estejam falando de Krishna, cantando o santo nome. Tudo isso de alguma forma vai limpar a energia da pessoa que está presente e ela no fim acaba se rendendo, mas ela tem que manter essa associação, né? Não é simplesmente assim, você se rende e se afasta, então aí depois as atividades pecaminosas começam a entrar de novo na pessoa e ela se afasta da consciência de Krishna. Quantos e quantos, né, exemplos vemos aí de pessoas que estavam bem assim purificadas, praticando a consciência divina e de um momento para outro, por se afastarem um pouco, foram contaminadas pela associação materialista, pela luxúria, né, pela cobiça, e de repente assim, caíram de suas posições, assim, pessoas assim, muito elevadas, né, devotos assim, muito lindos que caíram. Então temos que tomar cuidado
com essa ilusão, né, do mundo material. É a forma de, né, libertarmos-nos da ilusão, viver, né, estar sempre assim, ligado em pessoas que tenham essa característica de estar com essa avidez no coração, querendo voltar para Krishna, que entenderam o Bhagavad Gita realmente, né? Por isso que Sri Chaitanya Mahaprabhu está falando, né? Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Aí está sempre, né, unido, né, nessa associação de pessoas que já têm essa ascensão energética, essa vibração divina no coração. Então é uma forma de nos protegermos, né, dos malefícios da energia material, porque é muito forte, né? A Maya, a ilusão, não devemos assim barganhar com Maya, com a ilusão, porque ela pode simplesmente assim tirar a sua mente desse estágio de harmonia, né, de equilíbrio. Então é isso que acontece, né? Se você vai se associando nesse Sri Krishna Sankirtana, né, ouvindo o Bhagavad Gita, cantando o nome, fazendo algum serviço específico para ajudar na missão espiritual, né? Dessa forma, então, Prabhupada fala que essas pessoas chegam, né, a meditar em transe na Suprema Personalidade de Deus. Prabhupada continua dizendo: afirma-se no Srimad Bhagavatam 5.5.2 que se alguém quer se liberar de fato, deve prestar serviço aos devotos. Mas quem se associa com pessoas materialistas trilha o caminho que conduz à região mais escura da existência. Todos os devotos do Senhor percorrem esta terra apenas para tirarem da ilusão as almas condicionadas. Nesse ponto aqui é interessante ver, né, que existem regiões luminosas nesse universo, onde estão as almas mais adiantadas, e regiões mais escuras, que são chamadas assim, né, chega a ser chamado de regiões infernais, porque quanto menos a alma está conectada com Deus, mais infernal se torna a mente de tal pessoa. E aí aqui é um aviso, né, um aviso do Srimad Bhagavatam, que prestando serviço, né, aos devotos, tentando satisfazer o que eles querem de alguma forma, essa é a melhor escolha. Mas se associamos com pessoas que não estão interessadas em Deus, que desafiam, né, a instrução divina, porque tudo advém da tentativa de desfrutar da dualidade, né, de querer ter esse tipo de prazer, né, de luxúria relacionado com o corpo material, né, com o corpo físico. E aí, se você está vivendo com essas pessoas, com a problemática delas, com as lamentações, ansiedades, no final você acaba se irmanando com a mente dessas pessoas que são totalmente assim, tem uma mente completa de escuridão, aí você também cai, né? Semelhante atrai semelhante. Se você vive um determinado tempo com uma pessoa que tem um tipo de vibração, acaba que, por mais forte que você seja, às vezes aquela vibração negativa é maior do que a sua e você desanima, né? Ou fica com raiva, se polui, né, com suas emoções. De forma que é urgente que sempre estejamos com almas na luz. Então tem a internet, tem em qualquer lugar, assim, temos que buscar o tipo de amizade que queremos. E temos que saber o que queremos. Se você quer realmente se iluminar, você quer voltar para Deus, se você sente essa avidez no seu coração, então busque a associação correta. E Prabhupada fala que os devotos puros, né, nem todos são devotos puros,
eles estão, né, caminhando nessa terra, né, nesse planeta atual, apenas para tirar as almas, né, condicionadas da ilusão. Quando você um dia se tornar um devoto puro, o seu objetivo maior de coração vai ser isso. Tudo que você vai querer fazer é iluminar as pessoas, mostrar para elas que existe algo mais além do que esse mundo material, e você mostra que há uma evidência, há uma sabedoria, que é esse Bhagavad Gita, né? Ou o Srimad Bhagavatam, que foi a referência disso aqui que eu estou falando. Mas o Bhagavad Gita é a base, é a essência, e você tem um argumento, autoridade para falar sobre a filosofia que o Senhor Krishna está falando. Então todos os devotos, eles se movimentam, assim, às vezes não se movimentam fisicamente. Hoje temos a internet para nos movimentar também, e também, né, sempre que ele está cantando com pureza, ele está impregnando o astral do planeta Terra com condições, né, de vibrações superiores que alguma pessoa no planeta vai sentir também. Se ela se colocar num sentimento de que eu quero voltar para Deus, mas ela está isolada, mas esses pensamentos eles se assemelham, né, no astral, e ela recebe um influxo, né, uma potência, simplesmente porque pessoas estão cantando o nome de Deus ou falando a sabedoria de Deus, e fica aí no ar, né? O verbo ele não se perde. Ele quando você fala, você está criando formas, pensamentos puras quando você fala de Deus, e elas ficam no ar. De repente alguém que tem uma vontade de se iluminar, mas que não tem ninguém por perto, só por ela ter essa vibração, esse sentimento, ela vai captar essa frequência que está, né, no ar, assim, essa forma de pensamento. Então essa que é a beleza de você, sempre que coloca os assuntos de Krishna em pauta, né, e os fala e os repete, isso aí está sendo emanado para o universo. Essa é a glória, né, do Sri Krishna Sankirtana. Ele vai atuar tanto diretamente quanto indiretamente. Prabhupada continua falando: os impersonalistas não sabem que esquecer-se de sua posição constitucional como subordinados ao Senhor Supremo é a maior violação da lei de Deus. A não ser que essa pessoa impersonalista reassuma a sua própria posição constitucional, não lhe é possível compreender a suprema personalidade de Deus ou ocupar-se em seu serviço transcendental amoroso com toda a determinação. Isso aqui é essencial, né? Se você não entende sua posição eterna, espiritual, que é de ser um servo amoroso de Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, então você não pode, você jamais vai entrar em contato com Krishna, você não pode compreender Krishna, principalmente se você tem um pensamento impersonalista, onde você não compreende assim diretamente Krishna como ele está se explicando aqui no Bhagavad Gita. Você acha que Krishna é um subproduto, né, um resultado humano de uma força infinita, né, da fonte suprema. Então Krishna fala: como a pessoa pode se relacionar comigo se ela pensa que eu sou algo diferente daquilo que eu estou falando ou estou sendo? Então isso aí que Prabhupada está falando, porque essas pessoas, os impersonalistas, né, se esquecem de sua posição constitucional como subordinados ao Senhor Supremo, a essa pessoa absoluta. Essa é considerada a maior violação da lei de Deus. Isso aí é algo assim, muito sério, né?
porque estamos violando a verdade última daquilo que somos, da nossa essência, né? O impersonalista, ele não aceita se render a Krishna, ele quer se tornar essa energia, né? Ele quer se tornar Deus. Nós, na verdade, somos um Deus pequenino, nesse sentido que somos partes integrantes de Krishna. Mas o impersonalista, ele não aceita isso. Ele quer que tudo seja assim, um nada, um vazio, né? Uma energia, assim, uma luz. Ele não quer olhar diretamente para essa forma que Krishna manifestou como uma pessoa absoluta, como ele é no mundo espiritual, como ele é a causa de todas as causas, e simplesmente se render a seus pés de lótus e viver uma vida situado em sua posição, né, perfeita, conforme todos os devotos puros, conforme Krishna está falando. Então essa é a nossa situação, né, assim, mais triste, né? Quando o próprio Deus ele vem se revelar, mas a pessoa não aceita essa revelação, ainda fica especulando em cima do que ele é, né? Então muitos chamados assim, mestres que interpretam o Bhagavad Gita, eles falam assim, né, que Krishna não é uma pessoa, é algo que está falando através dele. E isso aí desvirtua a pessoa em seu sentido, na sua posição real. Temos que avaliar isso aqui, né? Srila Prabhupada está falando, né? Como é que você vai servir a Krishna? E nesse verso, né, Krishna está falando, as pessoas que saíram da ilusão sob a forma das dualidades, o que eles fazem? Eles se ocupam a servir-me com determinação. É o Senhor Krishna que está falando isso aqui. Senão ele falaria assim, as pessoas se ocupam em servir o Brahman pessoal da qual eu sou uma manifestação, né? Então é muito direto aqui as palavras do Senhor Krishna aqui são muito diretas, assim, não há por que especular em cima, a não ser que a pessoa tenha uma certa inveja, uma certa ambição de querer ser Deus e quer eliminar Deus, porque, né, se tem Deus e o todo e ele é parte, então ele se sente diminuído nesse sentido, né? Então esse é o processo, né? Nesse verso aqui é Krishna dando a dica, né? Haja piedosamente, né? O mundo das trevas, Kali Yuga, tudo é assim, haja egoisticamente, competindo, né? Pisando em cima das outras pessoas, vivendo com orgulho. Então essas pessoas nunca vão se render a Deus, nunca vão sentir interesse, né, pela pessoa suprema, pela leitura do Bhagavad Gita, por se associar com pessoas que já estejam avançadas no nível espiritual. Então Krishna fala, tem que agir piedosamente sempre, né? E aí em alguma vida esse mérito, né, das ações piedosas vai erradicar as ações que foram cometidas, né, indevidamente ou pecaminosamente. Ações pecaminosas significa agir sem considerar Deus, né? Sem viver, sem ter Krishna, o Deus, como o centro supremo de suas existências, né? Quanto mais você fica em Krishna, as suas, né, o canto, o santo nome, as suas ações pecaminosas vão se erradicando assim, até que em um ponto ela vai se erradicar por completo. Esse é o poder do santo nome de Krishna, ou de nós meditarmos, né, na forma de Krishna, ou estudarmos seus passatempos. Essas aí são as ações mais piedosas e transcendentais. Isso vai fazer com que nós nos livremos, né, dessa ilusão que Krishna fala no verso passado, né, essa ilusão que faz a gente ficar
desejando continuamente as coisas materiais e com raiva, com ódio ou frustração de quando não conseguimos obter, né, os resultados almejados pelo nosso desejo. De modo que quando você elimina tudo isso, né, esses desejos materiais, essas raivas que poluem, né, o nosso corpo de inteligência, então quando você tiver assim por completo, assim você vai sentir, né, no seu coração esse ímpeto natural do Espírito, porque você entende que você é um servo eterno de Krishna e que Krishna é Deus e que Ele está se revelando aqui no Bhagavad Gita, e aí você vai se ocupar com determinação em servir a Deus. Enquanto isso, as outras pessoas, né, que têm as suas considerações particulares, as suas ambições, os seus desejos, né, espirituais, porém baseado numa espécie de inveja ou orgulho, essas pessoas assim, jamais vão compreender Krishna, se render a Ele. Por isso que Krishna fala, é muito raro uma alma se render a mim, porque em Kali Yuga, né, Kali Yuga, a pessoa está querendo ser Deus mesmo, ela não quer se prostrar, adorar a divindade real, que é o Senhor Krishna, conforme ele está falando aqui muito lucidamente nesse verso 28 do Bhagavad Gita. Logo temos que nos ocupar, né? Um dia tem 24 horas e de alguma forma a alma ela nunca fica parada, né? Então ela tem que se ocupar, e para se ocupar ela tem que trabalhar com os instrumentos que ela tem, né? Com a inteligência, com a mente, com as emoções e com o corpo físico. Temos que meditar, né? Onde estamos querendo chegar nessa vida terrena, nessa forma humana de vida, e atingir o propósito pretendido dentro do plano de Deus. Porque Krishna, que está dentro do seu coração na forma do Senhor Vishnu, ele quer te levar de volta para o mundo espiritual, para você viver no seu corpo espiritual em relação com Ele. Não ficar aqui nesse mundo material iludido, em engano, lutando contra esse inimigo falso, né, fantasmagórico, que se manifesta nessa forma de dualidade material. Ok? Então espero que esse verso tenha sido bem explicado aqui. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são ao santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Haribol.